Gente, boa noite a todos. Que a paz esteja com todos, né? Hoje é um feriado, né? Talvez seja por isso que a casa está mais vazia, né? Porque muitas pessoas às vezes procuram aproveitar, né? Um feriado desse para viajar, ver famílias distantes e tal. Então é normal que isso aconteça. Meus irmãos, eu fui incumbido hoje de falar sobre... Eu achei que era o capítulo 20, é 22. 22. Indissolubilidade, essa palavra é meio difícil de falar, viu, gente? Indissolubilidade, é isso mesmo? Indissolubilidade do casamento, tá? Vamos fazer aqui, gente, eu quero ser mais abrangente nessa parte aqui, porque eu tenho algumas experiências para passar para vocês. Experiência espiritual mesmo, tá? Eu quero deixar isso aí, exemplo pessoal, mas eu acho que serve muito para esclarecimento nesse dia aqui. Isso aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É o capítulo 22, não separeis o que Deus uniu, tá bom? E não falar sobre isso aí. Mas eu queria começar aqui, a gente acaba esquecendo de por última hora, né? Que o Livro dos Espíritos, o capítulo é dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos, tá? A pergunta aqui é 81, é o que estava aqui, né? 81. Os Espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Ou seja, se são derivados um de outros. Ou se eles surgem espontaneamente, tá? Essa pergunta aqui é ipsiliter, não tem muito o que dizer aqui não. O que responde o Espírito da Verdade aqui, ó? Deus os cria. Nós sabemos, é a causa primária de todas essas coisas, é o Criador, né? Deus os cria. Como todas as outras criaturas da providência divina. Por sua vontade. Tá, morreu aí. Por sua vontade. Ele cria por sua vontade. Mas, repito mais uma vez, acho que já respondeu alguma coisa para trás aí. Sua origem, a origem é um mistério. O que quer dizer mistério? Mistério é ignorância, tá bom? Não é uma coisa... Porque hoje ainda nós não estamos maduros o suficiente para entender coisas muito mais profundas, tá? Mais profundas, das quais nós não estamos ainda preparados. Falta muita coisa assim para nós, até para abrir uma questão dessa e nos trazer informação mais detalhada sobre isso. Requeria pré-requisito que nós ainda não temos, tá? Esse é o mistério. Porque dava a impressão no passado, eu não sei... Eu estou falando aqui, falo por mim, tá, gente? A gente vem de outras religiões, né? A gente vem de outras religiões por aí, cristã mesmo, mas isso aí veio de um passado, depois foi abrangindo, foi saindo, foi avançando em certas partes, outros ficou para trás e tal. Que mistério é uma coisa que é de Deus só, nunca ninguém sabia, nem podia saber, não saberia jamais. Não é bem assim, tá? Mistério, na verdade, é um caso de ignorância pela nossa ainda primitividade, vamos dizer, nesse aspecto aí, de poder entender certas coisas mais profundas. Não quer dizer que um dia não saibamos sobre isso. Eu posso adiantar para vocês, para quem estuda ou pretende estudar, já existem obras que traz com muito mais profundidade isso aqui, tá? Mas vai ficar por aqui. Vou ficar só nisso aqui, tá bom? É isso. Não quer dizer que nós não vamos saber um dia. Saberemos sim, tá? Assim que nós vamos avançar espiritualmente, amadurecendo mais espiritualmente, mais coisas vamos saber. Até, inclusive, as nossas próprias conjecturas mentais, pela sabedoria divina que nos está disponível, a gente vai tirando, formando certas ideias. Conclusão. Sempre verá aquilo. Será que estou certo? Será que não tem mais coisa? Sempre vai acontecer isso. Normal, tá? Mas vai acontecer, tá? Então, para nós, baseado na doutrina espírita, como está aqui, é isso que nós temos que pensar, tá bom? Só nisso nós vamos ficar. Só podemos avançar para vocês e dizer o seguinte: mistério ainda
é uma ignorância de nossa parte por não estarmos preparados para conhecer, porque nos falta maturidade e elementos para poder entender com mais profundidade isso. Ok? Bom, indissolubilidade do casamento. Será que eu sou a pessoa certa para falar sobre isso? Eu quero ler, meus irmãos, eu quero ler na íntegra essa parte aqui de Mateus. Mateus 19 a 9, capítulo 19, versos de 3 a 9, um versículo, como que é, de 3 a 9, dentro desse capítulo. Diz aqui, ó o que traz Mateus. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo. Fariseus também vieram, só viviam tentando Jesus. Os fariseus só tentavam Jesus, a verdade é essa, né? Só tentavam Jesus. Eles disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É permitido um homem? Vocês sabem que naquele tempo o homem dominava em todos os sentidos. Praticamente a mulher não tinha voz ativa nenhuma. Vocês sabem disso, não estou querendo desfazer mulher, nada disso. Hoje, graças a Deus, nós não somos mais assim. Mas naquele tempo era assim, tá? Isso aí perdurou até por muito tempo. Que realmente que tinha consideração, o valor era o homem só. Infelizmente era assim naquele tempo. Ele lhes respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? Eu quero que vocês atentem bem para isso aqui, ó. Bem para esse tema que eu estou lendo aqui. Não vou entrar em pormenor sobre isso, mas quero que vocês atentem. Não leste que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? Interrogação. E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E farão os dois uma só carne. Uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Mas por que razão disseram eles? Mas por que razão disseram eles? Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie. Interrogação. Não disse Moisés que é necessário entregar uma carta à mulher e que a repudie? Jesus lhe respondeu: é devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início. Desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. E que aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também comete adultério. Mateus 19 e tal. Então veja que era muito machista a coisa. Aquele tempo era muito machista. A coisa era terrível. Por que a mulher pode repudiar o homem, não a mulher repudiar o marido também? Isso é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa. Veja bem, o que Deus uniu. Agora, que é importante dizer, quando nós falamos em casamento, o que é um casamento? Um casamento, vamos botar em duas conotações aqui. Duas conotações. Nós estamos falando uma conotação aqui, que é uma instituição casamento entre seres. O casamento, num sentido técnico, científico, quer dizer unir duas coisas desiguais, ou de forma que essas coisas possam trabalhar em consonância sem nenhum atrapalhar o outro. Se vocês for estudar, por exemplo, eletrônica e eletricidade, vocês vão dizer, é necessário haver o casamento de impedância. Né? Tem que haver o casamento da impedância no equipamento, senão o equipamento não funcionará contento.
Se não houvesse esse casamento, tem que casar uma coisa com outra. Então, por isso que veio o casamento, surgiu disso. O casamento é isso, é essa união, esse equilíbrio que se procura, tá? Então, vamos entrar aqui na parte, praticamente, da instituição casamento para nós. Naquele tempo no passado distante, eu não posso dizer como que era casamento, nós não sabemos como era feito isso. Se tinha civil ou não civil, né? Para nós hoje, quando nós falamos em casamento, perante a sociedade como um todo, seria uma união civil, né? Em que as pessoas se casam, estabelecem lá documentos de união entre as partes, em que já está pré-estabelecido direitos patrimoniais de cada um. Hoje as leis mudaram muito, estão deixando para que o homem defina as suas situações, tirando tanto o Estado, tá, da mediação de certos problemas. Uma coisa do aborto que está acontecendo hoje aí, talvez as pessoas não atentem bem para o detalhe como está sendo feito. Um casamento é uma união para nós, socialmente falando, é uma união civil entre duas pessoas. Antes era de gênero separado, agora já me parece que permite do mesmo gênero iguais. Fica difícil até a gente falar sobre isso hoje, porque muitas coisas, muitos valores caíram pelo caminho. Muitos valores caíram pelo caminho. Estão falando agora de não só de 2, pode ser de 3, de 4. Estão discutindo isso aí, já vi comentários sobre isso aí. Então são valores que estão se alterando na sociedade. Antigamente, para nós, no nosso tempo, até, literalmente falando aqui, é uma união de 2 gêneros diferentes. Não é isso? Homem e mulher. A indissolubilidade. Isso quer dizer o seguinte: uma vez unido, não se separa. Religiosamente falando, baseado na origem cristã, de uns tempos para cá, até não faz muito tempo, década de 70, talvez, fim de 60, né? Não havia maneira nenhuma de separação civil. Não havia. O desquite foi criado quando, meus irmãos? Década de 60? No Brasil? Falo no Brasil, tá? Né? Depois surgiu o divórcio. Outros países por aí já existia isso. Já existia. Mas nós não. No Brasil, não. Eu não sei se foi em 70, década de 70. Bem provável que seja no começo da década de 70. Para que haver divórcio, tinha que haver antes um desquite há muito tempo. Então vão criando certas regras aí, né? Vão criando certas regras aí. Deus, eu vos pergunto agora, numa visão bem social, civil, Deus uniu através da lei civil, Deus uniu 2 gêneros? Alguém para alguém? Não pode dizer que Deus uniu? Existe lá um compromisso assim, verbal? Não, Deus uniu, agora não se separa mais. Né? Não se separa mais. Até pouco tempo, não, isso não era permitido. Não era permitido. O que nós temos que entender, nós que militamos no Espiritismo, nós que procuramos trazer em nós ainda a essência dos valores éticos morais oriundos do cristianismo inicial, né? Quando nós assumíamos um compromisso
um compromisso, escrito ou não, de uma união entre dois seres, como o casamento, estabelecíamos que ali havia sim uma união abençoada por Deus, não é isso? É assim. É assim que a gente enxergava. Era uma união abençoada por Deus. Não que Deus assinava a certidão de casamento de ninguém. Não assinava. Né? Era uma coisa que nós assumíamos de consciência. De consciência. Né? De consciência. Olha, eu estou assumindo um compromisso de muita seriedade, porque através dessa união, desse compromisso, estabelecerei uma família, né? Deixarei a casa de meus pais, onde até então eu vivia unido a uma família, como uma célula ali, e estou saindo dessa célula e criando a própria célula, a minha própria célula familiar. Eu estou constituindo uma célula familiar. Essa é a visão e o compromisso que se tinha em um passado. Tá? Social, religioso, né? Isso foram instituídos, gente, baseado nas religiões adotaram isso, que ele vinha de um conceito de um passado judaico-cristão, lá de um passado distante, como Jesus colocou aqui. Ele não colocou aqui, em momento algum, um casamento civil, registrado em cartório, não colocou nada disso aqui. Ele está falando aqui, pelo que dá para se entender aqui, que a gente entende, que é uma união assumida de compromisso ético e moral. Ético e moral. Bom, vamos falar primeiro da nossa sociedade como está e como sempre foi. Como eu já disse no começo, havia no começo estabelecido, que eram dois gêneros separados que se uniam, estabelecia-lhe pela lei social que rege a sociedade, em que as partes assumiam cada um o seu compromisso, o seu papel naquela união. Né? Era um compromisso civil. O Estado não vai além disso. O Estado nunca foi além disso. O Estado não. O Estado, ele vai mudando, adaptando lei, conforme o desenvolvimento da mentalidade da sociedade. É a sociedade que estabelece regras, com o tempo vai se mudando. O Estado não entra no espírito da coisa, não entra. A gente percebe que o Estado não entra nisso, não faz essa análise. O Estado não faz essa análise. Essa análise é uma coisa individual de cada um de nós. O Estado estabelece regras, regulamento civil, que aí entra o problema de herança, de patrimônio, uma série de coisas que o Estado tem que estabelecer, como uma regra de convivência pacífica. O Estado estabelece isso, né? Como eu falei no princípio, o Estado estabelece como dois, depois a sociedade vai modificando, vai modernizando, não sei. Modernizando, é modernidade. São modernidades. Se é bom, se é mal, o tempo é que vai dizer. Não somos nós que vai dizer no momento que dá para ser que a gente também é de um passado e que não observa as coisas do futuro. Que não dá para nós saber disso. Evidentemente que não. E meter a mão numa caixa de marimbondo dessa não é muito bom, não. Mas o fato é que as coisas estão mudando. As coisas estão mudando. Em momento algum, eu posso dizer não, e eu posso afastar que a lei permite. Peraí. A lei permite, civilmente falando. Ela não vai entrar na essência do que seja o casamento. O Estado não se mete nisso, não é função do Estado. É função do ser humano. É ele que tem que dizer se deve ou se não deve. Se deve ou se não deve.
Eu não sei se todos aqui, eu casei na igreja católica, porque a minha família, a família da minha mulher era muito religiosos católicos. Aí a minha sogra disse, se não casar na igreja, para Deus não está casado. Olha, eu não poderia deixar minha sogra viver com uma situação dessa, uma consciência dessa. Lógico que não, tudo bem, vamos fazer como tem que fazer. Porque eu sabia que o que manda é o que é a lei da consciência. É que Deus está unindo. É Deus que está unindo. Deus permite. É assim que é a regra. Existe uma regra. Existe todo um sistema criado. Você analisa ele, religiosamente falando, de acordo com o seu ponto de vista. Do seu ponto de vista. Fato é que, civilmente falando, quando você constitui civilmente um casamento, os filhos dali derivados vão ter os direitos por lei, que estabelece que eu sou filho, essa criança é filho desse pai, dessa mãe, ele tem direito a isso ou aquilo, é um cidadão, né, nacional que tem esses direitos e tal. Então, é para isso que estabelece aí. Até aí tudo bem. Agora, na verdade, quando se fala do casamento, como eu falei no princípio, que é um casamento de impedância de certas coisas, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver uma coisa com outra. Porque hoje em dia, do jeito que está a nossa sociedade, em que aqueles valores antigos estão sendo deixados, não estou botando juízo de valor nisso não, gente. Não estou botando juízo de valor nisso não. Se é certo ou se é errado. Não estou colocando. É critério de cada um fazer sua análise. Mas há de perceber que aqueles valores que perduraram por séculos, eles estão sendo alterados agora. Muitas alterações. Foi não, mano? Então, veja bem, isso que eu falo para você, não estabeleço juízo de valores, porque não dá para você fazer isso. Não dá para estabelecer juízo de valores. A gente tem uma visão, nós já somos os mais antigos, evidentemente que nós estamos enraizados naquelas considerações, tá certo? É difícil para nós já, de certa idade, absorver valores novos que estão chegando, essas mudanças aí, fica difícil. A gente sempre analisa o presente com o olhar do passado, não é isso? A gente sempre faz isso. Não sei se é correto, mas para nós, cada um vivendo o seu momento, Então, veja bem, na espiritualidade, a coisa não funciona bem assim, porque lá existe um planejamento, é um processo, tá? Na espiritualidade, a programação da reencarnação, como todos já conhecem como isso funciona, da reencarnação, então os seres, eles planejam as suas vidas, os seus trabalhos aqui em Terra, tá? Eles estabelecem lá um planejamento. E nesse planejamento, muitas das vezes, acho que a maioria das vezes, não vou ser todos assim, mas na maioria das vezes está programada a união de certas pessoas para constituir uma família e que naquela família virá certas entidades para ter a oportunidade do desenvolvimento e o crescimento consubstanciado nos valores do pai e da mãe. Esse é um planejamento que tem na espiritualidade isso. Tá? Existe na espiritualidade isso. Mas vejam bem, com o estado em que nós não estamos espiritualizando ainda mais as nossas vidas, está cada vez mais materializadas, tá certo? Esses valores, esse processo, a maior parte das vezes se rompe aqui. Se rompe. Esse compromisso assumido anteriormente não é assumido aqui. Por uma série de coisas, isso deixa de prevalecer.
Por uma série de coisas, isso deixa de aparecer. É uma sociedade que nós estamos vivendo, né? Material, com um atrito, um conflito enorme de interesses, muito grande de interesses, uma vida em que cada um luta por um lado para conseguir certas coisas, ou para outro, vira aquele conflito social, tremendo daquele conflito, e as pessoas às vezes se apegam por outros motivos que não são daqueles estipulados lá dentro de um processo espiritual. É só nós observarmos quantos de casamento hoje que são desfeitos até no primeiro ano de casamento. Até no primeiro ano. Até no primeiro ano. Motivo? Diversos também. Mas um deles é incompatibilidade. Aquele que eu falei de casamento de impedância, nesse caso não tem casamento de impedância nenhuma. É um oposto ao outro, totalmente diferenciado. Estão unidos ali, não é por um casamento. Não é um casamento. É uma união puramente civil em que os interesses envolvidos que levou a essa união são diversos, menos aquele do planejamento espiritual. Menos do planejamento espiritual. É o que acontece hoje. Ainda brinca a minha mulher, fala, gente, me parece que casamento hoje, ele existe para constituir álbum de fotografia. Álbum de fotografia. Você vai lá no casamento religioso, tem lá 20 padrinhos de um lado, 20 do outro, tudo de terno, batendo foto para todo lado, constituindo um álbum, passa um ano, cada um está para um lado, você nem vê falar mais nada. Até brincar mais, fala, olha, eu não aceito mais ser padrinho de casamento, porque todos que eu entrei não virou nada, talvez o culpado seja eu. Talvez o culpado seja eu. Mas é o que está acontecendo hoje, gente. É o que... Acho que eu não estou falando nada aqui que é uma heresia, que vocês não têm constatado isso, né? Então, a indissolubilidade do casamento, gente, não é pela lei civil. A lei civil, na verdade, não casa ninguém. Ela não casa. Ela une civilmente, estabelecendo regras do regulamento. Só isso. O casamento é uma coisa de consciência íntima de cada um. É um compromisso que cada um assume. Ele assume com ele e com o parceiro e com a vida que vai levar. Para que isso aconteça, o que é necessário? Principalmente para que haja uma união bem estável, de compreensão, tudo. Primeiro, saber a razão da nossa existência. Por que estamos aqui? Por que nós estamos nesse planeta? Para que fomos colocados aqui? Qual é a razão disso? Será um gesto puramente aleatório da natureza? São questionamentos que nós temos que fazer. Jesus dizia, né? Conheçam a verdade e ela vos libertará. E eu vejo que hoje, infelizmente, eu digo para vocês isso, porque eu venho no Espiritismo desde 1978 estudando. E eu sou muito abrangente, eu não sou ortodoxo. Falo para vocês, não sou ortodoxo. Eu estudo tudo, eu observo tudo. Tá? E eu tenho observado, em toda a reunião que a gente faz, trabalho que participa, pessoas não estão interessadas em conhecer a verdade, em conhecer, em estudar realmente para conhecer. Não estão. Eu vou colocar aqui, vocês podem até ficar chateados comigo, mas eu tenho que falar o que eu sinto. Tá? Posso estar errado? Posso. Segundo os Espíritos, na vida nós mais erramos do que acertamos. Isso não é lavra minha, não. Isso são os próprios Espíritos que nos dizem. Nessa vida nós mais erramos do que acertamos. Então eu posso estar errado na minha colocação aqui.
mesmo da doutrina espírita, se você tem um grupo de estudo de profundidade, se parecer 3 membros ou 4 participar daquilo, é muito. É o muito que você consegue ter. Um grupinho desse, assim. Você não consegue, tá? Mas quando você faz uma reunião mediúnica e fenomênica, fenômenos, enche de gente. Ou de cunho puramente religioso, enche de gente. Vocês observem isso, tá? Isso não é só no espiritismo, não, gente. Não é só, não, tá? Não é só no espiritismo, não. Então, dá a impressão que as pessoas usam as religiões, eu falo todas as religiões, tá, gente? Aí estou falando em todas as religiões. Eu até tenho, no espiritismo, eu tenho um conceito um pouco diferente, como religião e espiritismo. Mas eu vejo que as pessoas estão mais preocupadas em querer que uma força extra o ajude. E não que ele procure se sedimentar numa razão lógica e objetiva para ele próprio se autossustentar. Tá? Aí você pode falar assim, não, mas aí é um sinônimo dos tempos. Não sei se é sinônimo dos tempos. Ou se sempre foi assim e existiu isso. Não sei. Eu posso dizer por um período da minha existência, né? Antes eu não sei. Mas eu tenho observado isso. Procurar conhecer a verdade com profundidade, poucos têm interesse. E, entretanto, é o mais importante da vida dele é procurar conhecer essa verdade. Fala, mas verdade é relativa. É verdade. A verdade é relativa. É relativa. Nós sabemos que a verdade é relativa. A verdade absoluta é o Criador. Mas todos nós temos um nível evolutivo. Somos todos iguais aqui? Não, não somos todos iguais. Não somos. Tem pessoas que reúnem outras condições e características diferentes. Uns têm uma característica mais de amor, outro tem mais de justiça. São diferentes as aptidões e as características do ser humano. Agora, a verdade, ela é relativa pelo nosso nível evolutivo. Não dá para comparar a minha verdade com um espírito imortal, que já não precisa mais de um processo reencarnatório. É lógico que a verdade dele é muito mais abrangente, muito mais vasta do que a minha. E, consequentemente, maior a responsabilidade dele em relação à minha. Por quê? O compromisso, a responsabilidade é inerente ao grau evolutivo de cada um. Ao nível evolutivo de cada um. Então, quando nós adentramos a esses conceitos sociais, religiosos, é lógico, é natural que cada um de nós adentramos a esses conceitos com a visão diferenciada, um pouco diferenciada. Mas nem por isso eu posso dizer, eu penso assim, tenho o meu conceito assim. Quem pensa diferente está errado. Espera aí, xará, cara pálida, mas quem diz que o seu conceito é o verdadeiro, os outros não é? Né? Qual que é o conceito verdadeiro? Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos em evolução. Então não dá. Por Jesus falar, não julgueis para não serem julgados, porque nós não temos. A nossa verdade é relativa. Ela é muito relativa. Nós somos pequenos ainda. Mas nós temos sim, dentro desse nosso grau em que nós estamos vivendo aqui, nós temos sim uma verdade que nos serve. Nós temos uma verdade que nos serve. Essa, pelo menos, nós temos que estar ao alcance dela, para nós vivermos bem, socialmente bem. Agora, o distúrbio, meus irmãos, social que nós estamos vivendo. Vocês sabem, espíritas, quantas palestras aqui. Eu não sou palestrante não, viu, gente? Não tenho capacidade para tudo, eu sou apenas um expositor, tá?
Nunca me considerei palestrante, não. Eu sou um expositor. Eu coloco os pensamentos que a gente vai adquirindo. Quantas vezes nós já ouvimos falar que nós estamos vivendo um período de transformação, né? Eu vi até ouvi aqui o João falando, sobre João capítulo não sei o que lá, certo? Você tirou de algum lugar aí, do capítulo de João. Você falou capítulo 14. O que é o capítulo 14? Você sabe? Consolador prometido. Isso, prometido. Ele falou assim, mandarei para vocês um paráclito. É isso? A frase até em grego, né? Que é o Espírito da Verdade. Que ele colocou lá, não é isso? Que ia nos trazer muitas coisas do que ele falou, que ele não poderia falar naquele momento, que nós não estávamos preparados para aquilo, não é isso? E relembrar o que exatamente. E relembrar aquilo que ele falou com mais profundidade. E para os apóstolos ele falava um pouco mais abrangente, mas socialmente para o povo não tinha conhecimento. Esse paráclito, o Espírito da Verdade, como o João colocou aqui, o Espírito o prometido por Jesus, só o Evangelho de João traz isso, viu, gente? Para quem estuda o Evangelho sabe. Só o Evangelho de João fala sobre isso, tá? Paráclito, Espírito prometido, Espírito da Verdade, só o Evangelho de João. João evangelista, tá? Ele nos trazia certos valores. Eu vou colocar isso aqui por quê? Porque até então, não se conhecia uma verdade pura, cristalina, em que se pudesse entender as coisas. Né? Havia transgressão? Quando que há uma transgressão? Para que haja uma transgressão, é necessário que haja uma lei. Se não houver lei, não há transgressão. Você está transgredindo o quê? Se não existe a lei, você está transgredindo o quê? Certo? Então ele diz o seguinte, olha, Moisés trouxe uma lei lá, uma regra, regulamento, que nada mais é que um regulamento social. Entretanto, por isso que eu falei, os fariseus sempre batendo os fariseus, né? Os fariseus sempre contestando Jesus. Né? Sempre contestando Jesus, né? Ele simplesmente falou, bom, gente, acontece o seguinte, ó, toda a lei está, amar o próximo a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, está toda a lei e os profetas. Que tudo aquilo ali, eles cumpriam só de boca para fora. Era preciso que trouxesse interiormente o conteúdo das leis. Que aquilo viesse interiormente, não ficasse exteriormente como era. Bom, eu vou lavar a mão porque eu estou cumprindo a lei de Deus. Estou lavando a mão, ó, lavei e cumpri. Peraí, mas não é bem assim. Tem que trazer interiormente isso, uma coisa. Por que isso? Por que eu devo fazer isso? Por trazer interiormente isso. E ele deixou bem claro, né? Que a partir daquele momento, a verdade tinha se passado. Quem não se encaixasse, estava caminhando para o abismo. Que até então não se cobrava, porque não havia lei, não havia transgressão. Não havia uma transgressão. A partir daquele momento, passou a haver transgressão. E nós passamos agora a ser cobrados sobre aquilo. Porque ele trouxe a lei. Até então não tinha. Existe uma lei literal, lava a mão, de fazer não sei o quê, de fazer não sei o quê. Botaram um Deus que nem Deus era, que não é verdade, um Deus que tinha filho, que tinha interesse hegemônico. Não era o Deus verdadeiro. Ele trouxe o Deus verdadeiro. Ele trouxe. E trouxe a lei verdadeira. A partir daquele momento, nós fugimos disso, nós estamos transgredindo. Até então não havia transgressão. Lá para cá teve a transgressão. Nós seremos responsabilizados. Não que haverá um juízo. Eu até tenho perguntado para os espíritos hoje eu pergunto. Você, meu irmão, foi cobrado de você? Você passou por algum tribunal de julgamento? Hoje eu pergunto para eles, contemporâneos. Você está trazendo aqui. Você passou por um tribunal de julgamento? Alguém te julgou? Ele diz, não, nenhum julgou. Ninguém. Porque não existe julgamento. Essa transgressão está na sua consciência. É lá que está o tribunal, é na consciência. Então, quando eu falo indissolubilidade do casamento, é uma coisa de consciência. Eu tenho esse compromisso. Esse compromisso não estou assumindo agora, não. Já vim com ele. Eu já vim com esse compromisso. Tá? De consciência. Então, é isso que nós temos que pegar, não só
na indissolubilidade do casamento, mas para tudo nesta vida. Se nós recebemos em nossa casa um ser, um filho, tá certo? Eu tenho que criá-lo dentro daquilo que eu considero como verdade, aquilo que eu considero como verdade. O que eu considero, a mãe, o pai consideram como verdade, tem que ser daquela forma. Porque lá, na espiritualidade, já julgaram que o que eu tenho de verdade era o suficiente para que a criança desenvolver. É evidente que se ela tiver um poder evolutivo maior que o meu, ela vai me observar com o tempo, ela vai se desprendendo, ela vai respeitando o seu ponto de vista, mas ele já sabe. Não, coitado do meu pai, ainda não tem essa maturidade suficiente, ele está falando para mim, ele vai fazer essa análise e ele vai se conduzir. Se nós, no casamento, feito de qualquer maneira, tá certo? De acordo com qualquer interesse mundano por aí, juntar uma parceira para ir aos trancos e barrancos da social, qual os espíritos que vai vir ali? Não daquele que está programado. Aquele que se aproximar, se agarrar, que tem interesse naquilo, afinidade, vai se agarrar ali. É o que acontece no mundo de hoje. É o que está acontecendo no mundo de hoje. É o que está acontecendo no mundo de hoje. Tá? Já passou da hora, não passou não? Cara, eu ia falar a experiência própria, não vai dar nem tempo. Eu falo para vocês depois. Depois no final aqui, vai ter abertura para falar, a gente volta, eu volto. Então, só dar essa explanação para vocês, tá? Que eu acho muito importante. Ô, gente, deu para esclarecer o que eu queria aqui? Se eu não conseguir ser claro o suficiente, eu peço desculpa para vocês. Mas eu procurei ser bastante objetivo naquilo que eu estou falando. Que o casamento, a indissolubilidade é uma coisa interior de cada um, tá? Não é o Estado que regulamenta isso. Tira do Estado isso. O Estado não tem culpa. O Estado sobre as regras e regulamentos, só civilmente falando. O resto do Estado está fora. É nós que temos que assumir isso aí, tá? Que a paz permaneça com todos, tá?